tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu vi que algumas pessoas acessaram o link aqui que tem na capa do canal e entraram lá no Instagram. E muito obrigada, porque a gente fica mais pertinho, né? E pode ver a carinha de vocês. Muito legal isso. Fiquem à vontade. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que vira e mexe alguém me pede para falar. Filhos narcisistas. O que fazer? Se eu já fiz, né? Tá feito. Tá feito, já tá aí, vivo, né? Coração batendo forte. Tá feito, né? E agora eu faço o que com isso? Eu vou começar lá do começo. Primeiro, quem é esta pessoa, seja homem ou mulher, que você quer ter filhos? Ninguém pensa nisso, né? Basta ser bonitinho, né? Ter dinheirinho, né? Um empreguinho. Tá bom. Essa pessoa, seja ele homem ou mulher, eu preciso entender se ele apresenta algum transtorno. Olha, vou ser muito honesta com você. Hoje em dia, que jogue a primeira pedrinha quem não tem absolutamente nada. Isso é mentira, isso é impossível. No mínimo, você tem uma boa de um transtorno de ansiedade generalizada. No mínimo, no mínimo. Porque no mundo que a gente vive, no país que a gente mora, né, não tem como ser lá muito saudável, né? Então, no mínimo, uma ansiedadezinha você tem. Então, a pessoa que você está se relacionando, com certeza ela tem um pezinho ali. A questão não é essa, a questão é transtornos que realmente comprometam, de fato, a relação. Se já compromete, eu não tenho por que estar ali, né? Não tenho por que continuar aquilo se não está legal. Se eu percebo que aquela pessoa tem comportamentos que eu não gosto, agora vamos imaginar que você tenha ficado com essa pessoa, né? Pode ser que seu filho carregue isso no DNA dele? Pode. Pode ser que não? Também pode. E como saber? Esperando para ver, né? Quando o neném nasce, quando a gente tem um filho, a gente tem que lembrar que não é um bebê, é um serzinho que você vai ser responsável pelo resto da vida. Ponto. Você vai ter que ser responsável por educá-lo. Não é um brinquedo, né? Não é aquela coisa fofa, gordinha, cheia de dobra. Que ela vai crescer, tá? Então, quando ele vai crescendo, os pais, mães e pais, têm que ficar atento ao comportamento que eles vão desenvolvendo, né? Tem comportamentos que são da fase, tem comportamentos que já não são da fase. Tem comportamentos que são recorrentes, tem comportamentos que não, e eu vou ter que ficar atento a isso, né? Então, se uma criança ela é agressiva, se ela apresenta pontualmente, é uma coisa. Se ela é agressiva, isso é outra coisa. Então, crianças agressivas, crianças que gostam, você percebe que gosta de assistir ou de presenciar algum tipo de maldade, crianças que já passaram da fase de fazer xixi na cama e fazem xixi na cama, crianças que gostam de colocar fogo nas coisas, crianças que não têm empatia com animais, não tem muitos amiguinhos, não socializa muito, não é de muito afeto, nem com os de casa. Eu tenho que reparar em alguns comportamentos. Só que tem muitos comportamentos que são a mamãe que faz com que o filhinho tenha, por exemplo. Ou o papai também. Muitas dessas crianças são educadas para serem reizinhos, sabe? E aí você vai ter um problema na tua mão. Eu prefiro o único, ou é o primeiro menino, ou é o filho que, em alguma situação, é o filho que, nossa, esperei tanto. E aí existe um afeto além para esse filho. Existe um mimo além. Não existe limite.
né? Eu não digo não, eu não deixo a criança se frustrar, eu não deixo a criança sofrer, eu não deixo ela passar por esse tipo de situação, eu só sei dar, porque eu amo tanto aquele meu filho que eu quero que ele seja muito feliz. Então, antes dele reclamar, eu já estou fazendo. Essa criança jamais pode chorar, se chora, eu saio correndo para parar com o choro, né? Então eu estou criando provavelmente um monstrinho, porque essa criança vai entender que se eu choro tem alguém que sai correndo para me acudir, todas as minhas necessidades são satisfeitas. Se eu quero uma coisa, eu sei bater no chão, o pezinho no chão, e conseguir o que eu quero. Se eu faço escândalo dentro de um supermercado, eu consigo o que eu quero. Se ele percebe, essa criança, que de idiota não tem nada, foi o tempo, tá? Se essas crianças percebem que de uma outra maneira eles conseguem as coisas com mais facilidade, é por este caminho que eles vão seguir. Entendeu? Então, dependendo também do comportamento que os pais têm dentro de casa, de muita briga, ou de afeto, de muita discussão, ou dependendo dos assuntos que são falados, essa criança vai carregar isso para a vida dela. Quanto de valor, quanto de princípio você tem ensinado para essas crianças? Você tem ensinado que é amor, você tem ensinado que é solidariedade, você tem ensinado isso para sua criança, você tem mostrado, demonstrado para ela o que é isso? Ótimo. Não tem? Começa. Porque é dentro de casa que essas crianças precisam aprender e ter essa estrutura, essa base inicial para a vida. Se você não dá para ela, ela não vai dar para ninguém. Eu não recebi, eu não sei nem o que é. Então é importante que você seja a pessoa que ensine o que é isso e que acolha e que dê. Porém, existe um limite. É até a página 2. Se você sana todas as necessidades dessa criaturinha, se você não deixa a criança se frustrar, senta e espera, tá bom? Porque ela vai usar esse caminho quando ela crescer. Ela vai entender que o mundo é assim. E que se não for, eu bato o pezinho no chão. Eu grito, esperneio, choro e consigo as coisas. Eu sou importante demais. Eu sou reizinho. Eu sou imperadorzinho. Eu consigo tudo que eu quero. E aí, quando eu cresço, eu continuo com o mesmo comportamento. Todas as crianças vão ser assim? Não. A maioria sim. Entendeu? O que vai mexer em alguma coisa, o que vai diferenciar em tudo isso é que eles também têm a própria personalidade deles. Mas a personalidade deles também é salpicada por tudo que eles estão assistindo, vendo e aprendendo na vida deles. E a primeira microsociedade, o primeiro local de ensinamento e de aprendizagem é dentro de casa. Não é para terceirizar isso para a escola. Não é lá, é em casa. É em casa. Pois bem, vamos imaginar que você criou um monstro. Ai, meu Deus, era primeiro filho, primeiro neto, primeiro sobrinho. Vai criar uma criança super mimada, extremamente mimada. Mesmo assim, ele tem que entender que certas coisas ele não vai conseguir tão facilmente lá fora. Agora, se você mima, se você super protege, se você é daquelas que põe comidinha no pratinho, depois de grandinho, tá, gente? Estou falando já casa depois da adolescência. Se você já adulto, você continua lá pondo comida no pratinho, cortando a carninha do seu bebezão de 20 anos de idade. Essa namoradinha dele vai ter sérios problemas, porque ele vai acreditar que namorar tem que fazer igual, né? Não só ela, como qualquer mulher, tá? Então, o que eu aprendi em casa, eu vou carregar esses modelos para a vida. Provavelmente, dependendo de quem é esse filho, ele pode reparar que tem coisas erradas, que a mãe exagerou, que o pai exagerou, que não é bem assim. Mas que isso vai ser um dificultador para essa criança viver e ser livre e fazer o que bem entender, vai. Né? Então, em casa, eu tenho que tomar muito cuidado com os excessos. Mas principalmente, volto a falar, faça com que essa criança se frustre. Faça com que ela entenda o que é não.
Ela precisa saber disso. E não é maldade. A vida é assim. Se você não disser não, vai ter um não lá fora. Como é que ela vai lidar com o não lá fora se ela não aprendeu a lidar com o não dentro de casa, que é o primeiro lugar que ela tem que aprender? Ela não vai saber lidar. Ou ela vai entender da maneira como ela acha, batendo o pé no chão, choramingando e querendo fazer valer o que ela acha que tem que ser. Afinal, eu sou reizinho ou a rainhazinha. Então, a gente tem que tomar certos cuidados. Mas agora, vamos imaginar que você não... Porque se você repara nos comportamentos estranhos dessa criança, e são recorrentes, de falta de empatia, e você resolve buscar ajuda profissional, isso vai melhorar horrores. Dê afeto, independente de qualquer coisa, dê muito afeto. Se você vê que esses comportamentos permanecem, você precisa procurar ajuda profissional. Mas vamos imaginar que você não fez nada disso e agora você está com um galalau imenso de mais de 25 anos de idade te enchendo o saco e você fala, ele é narcisista sim. Primeiro que a gente não pode dar diagnóstico. Quem dá diagnóstico é quem pode parar para analisar seu filho ou sua filha. Mas vamos imaginar que ele é. O que fazer? A mesma coisa que a gente tem que fazer com qualquer outro narcisista. Infelizmente é manter distância. Manter o mínimo de contato, porque a gente precisa se preservar. Do mesmo jeito que eles fazem mal para namorados e namoradas, eles não vão fazer bem nem para mãe nem para pai. Então, o mínimo de contato possível é o recomendado. Eu já escutei mães falarem para mim, eu tive que cortar completamente o contato, tirá-lo de casa, porque não tinha mais condição. Filhos, dependendo da idade que tem, já tem que procurar seu próprio canto. E hoje nós estamos numa geração que vai morar na casa do papai e da mamãe até 60, 70, 80 anos. E que tá tudo bem. E que não é assim que tem que fazer. Você entendeu? E isso é bom? É péssimo. Filhos precisam buscar o seu próprio caminho. Isso é saudável, isso ajuda a crescer, isso ajuda a pessoa a se desenvolver. Não é ficando em casa. Muitos desses vão ficar em casa. Então, se por algum acaso você percebeu pelos comportamentos do seu filho que ele é narcisista, porque ele também já te agride, ele te trata mal, ele te ofende, te humilha, infelizmente, dependendo da idade que ele tem, se ele for de maior, a partir de 18 anos de idade, ele não tem nem mais que por que morar na sua casa. Você, o seu marido, tem que entrar num consenso e realmente fazer com que ele se retire, se vocês acharem que é o certo, ou alugar alguma coisa para ele, ou não, porque não vai adiantar. Eles vão querer ficar em casa pro resto da vida e não vai ser bom para ninguém. Então, em algum momento, esse limite que um dia eu não coloquei, vai ter que ser posto agora, entendeu? Então, querendo ou não, uma hora vocês vão ter que falar, então tá, tchau. E não é o que você acha, se você acha que tá bom, tudo bem pra você. Não, é, olha, você tem até tal dia, por exemplo, para sair daqui de casa. Por exemplo, agora, se você não tem condição e acha que ele vai ficar ali mesmo, é o mínimo de contato, é deixar ele ter as próprias responsabilidades dele, comida, roupa e quarto, vocês não têm absolutamente nada a ver com isso, contas dele, é dele, ninguém tem que sair pagando, se eles não assumiram a responsabilidade até aquele momento, vocês vão ter que deixar isso na mão deles, porque mesmo eles adultos, se você continua indo lá pagando, fazendo, ele nunca vai aprender. E a fase de aprender também já passou, porque tem que ensinar lá atrás. Mas, se por algum acaso o leite derramou de vez, e é isso, do mesmo jeito que a gente fala, que um casal onde um deles é narcisista e o outro tem que ter contato zero, fazer o tratamento, fazer a pedra cinza, ter distanciamento e buscar ajuda profissional, é isso que a gente vai falar para esses pais também. Não é para ter contato, larga. Deixa ele se virar com as coisas deles, deixa ter responsabilidade, deixa criar alguma coisa. Ele vai ter que entender que acabou esse negócio de coroa e de troninho, não tem mais. E quem vai ter que ter essa função de tirar algo que deveria nem ter sido dado lá atrás são os pais. Ou deixá-lo sair de casa. Não tem outro jeito. Lembrar que vocês fizeram o que acharam naquele momento que tinham que fazer, que fizeram o máximo e melhor que puderam, mas nada
depende só da gente, né? Metade, no mínimo, depende do outro. É igual terapia, se o paciente não fizer a parte dele, nada vai acontecer, né? Então, vocês fizeram a parte de vocês, mas a parte dele não é com vocês, é com eles. Deixa com eles e deixa ver o que vai dar. Mas, infelizmente, filhos, irmãos, maridos, namorados, amigos, não interessa. Tem um transtorno antissocial, é sociopata, é psicopata, é narcisista, não adianta. É contato zero, é pedra cinza, para sempre. Não tem jeito. Mesmo que uma dessas pessoas seja seu próprio filho, né? Você precisa se cuidar, se resguardar, se proteger. E com eles perto não tem como. Se eles não aprenderam a voar, eles vão ter que se virar sozinhos a partir de agora. Pode deixar. Eles vão entender, eles vão saber se virar. Fica tranquila. Mas cuidem sempre, primeiro, de vocês. E o que foi deles já foi. Tá bom?